Olá, pessoal. Nós damos início hoje à série de entrevistas com os candidatos à Câmara de Vereadores de Paraupebas para o ano de 2025. Temos a honra de receber aqui um dos candidatos, Rafael Primo. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom dia a todos os telespectadores, né? Não só ouvintes. O Valdemir, agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, desse convite, para a gente bater esse papo reto, não é isso? Sobre esse ano tão atípico que acontece a cada 2 anos, que é o ano eletivo, né? Do qual a gente pode colocar nossos representantes e aqueles que realmente nos representam lá na Câmara de Vereadores e em outros locais aí que se faz necessário, né? Ok, Rafael. Quero deixar claro aqui que o critério que fez com que você estivesse hoje aqui foi justamente a disponibilidade dentro dos convites que foram feitos aos partidos, aqueles que se propuseram a estar presente e trazer, dentro de um papo reto, esclarecimento à sociedade. Então, a gente já começa dizendo, fale para os nossos seguidores, nossos ouvintes, a todos aqueles que estarão acompanhando esse trabalho, quem é Rafael Primo? Com o Valdemir, eu sou natural de São Luís do Maranhão, né? Nasci lá, já tem 42 anos praticamente. Cheguei aqui há 20 anos atrás para trabalhar na área para lecionar, né? Para ser professor. Trabalhei na zona rural, né? Isso no primeiro mandato, na entrada do Daci, em 2005. Sou concurseiro, na verdade sou ex, agora estou meio que aposentado pelo período eletivo, mas já passei em 8 concursos públicos na minha vida, né, principalmente na Polícia Militar, tanto do Estado do Pará quanto do Maranhão, e no DMTT, do qual entrei em 2005, fiz o concurso em 2005, entrei em 2006, passei alguns anos e depois passei 4 anos e meio na iniciativa privada, trabalhei na Vale. Depois, através de concurso público, novamente retornei para o DMTT, da onde estou desde 2013. Né? Sou pai do Samuel Felipe, sou casado, né, com a dona Rejane, que também é funcionária pública efetiva do município. Né? Sou ex-diretor do Departamento de Trânsito, assim como funcionário público, agente de trânsito concursado também. Sou engenheiro mecânico formado pela Universidade Federal do Pará. Tenho uma pós-graduação em engenharia de tráfego e atualmente, antes de eu sair para cá, sair da função de diretor, estava exercendo um trabalho dentro da coordenação de engenharia de trânsito do departamento. Né? E, esse ano, candidato a vereador, né? Já com o número 1, 2, 3, 4, 5, já a gente já diz logo, aproveita, né, o papo reto já para bater logo o número, o mais fácil que tem, e estamos aqui, cara, para a gente Ok. conversar. Bom, Rafael, nós temos visto nas campanhas que muitos candidatos à Câmara de Legislação, a Legislativa, a Câmara de Vereadores de Paraupebas, é feito promessas como se fosse atuar no Executivo. Sim. Isso me espanta, porque o nosso quadro, Eleitor Independente, que é uma série que nós criamos ao longo dessa campanha eleitoral, era trazer esclarecimentos aos eleitores indecisos, a quem eu chamo de independente. Por quê? Na sociedade, o eleitor independente é aquele que não faz parte de um curral eleitoral, é aquele que não tem um político de estimação, é aquele que não tem uma paixão ou age com a emoção para escolher seu candidato. O eleitor independente é aquele que precisa de encontrar naquele candidato aquilo que lhe referencie, aquilo que lhe representa. Mas o que eu tenho visto dentro dessa perfil é que tem alguns candidatos falando como se fosse concorrer a um cargo executivo. E dentro desse processo, eu queria que você falasse para nossos ouvintes, para nossos telespectadores, qual é a ideia de juízo que você faz sobre o que é ser vereador dentro de um mandato. Qual é o papel do vereador na Câmara Legislativa? Bom, Valdemir, quando eu vim para... Antes, né, que eu sempre trabalhei no departamento de trânsito, fui conhecendo a administração pública, mas, na verdade, quando eu me tornei diretor do departamento, foi que eu pude diversificar a atuação do DMTT perante a sociedade, né? A gente tem um papel de fiscalizar, legislar, né, e trabalhar com engenharia e sinalização de trânsito. Porém, quando a gente assume um cargo político, que é o cargo do diretor, né, que é através de indicação do majoritário do executivo, a gente começa a atender a população, né? Quando você fala, por que eu fiz essa introdução? Porque nesse tempo, eu aprendi no seco
a atender a população, a saber os anseios, né, do que ela necessita. Então, eu pude fazer essa diferença de contexto do órgão para ver o que a população realmente necessita do departamento. E aí, em si, ver essa situação, né, do que se espera de um vereador, né? Aquele contato direto, né? O vereador tem muitos aí que, se você perguntar, ele não vai nem saber o que quer dizer a palavra vereador. Tem muitos dos que estão na casa lá, não sabem, né? E o vereador, ele deriva da palavra vereda. Aquilo me chamou a atenção porque eu não entro no lugar antes de pesquisar e saber como é que é a situação, né? A gente tem que fazer um estudo prévio para saber se é aquilo realmente que tu necessita. Naquilo realmente que não é que necessita, é que tu precisa, né, de tomar posse e ver, para defender a população, porque tu vê muitas coisas acontecendo assim grave na nossa cidade, né? Tem muitas coisas acontecendo, principalmente perante a saúde. Quando se fala em saúde, no básico, né? Vamos falar no básico, saúde, infraestrutura, né? Esgoto ainda está aberto, apesar do Prozap estar aí já a todo vapor, mas a gente ainda precisa. Alencar sabe que necessita muito de obras. Isso leva tempo, porque a gente mexe com o erário público, mas vereador deriva de vereda, né? Vereda, lá na Bíblia fala, né, que é um caminho estreito, bem, bem difícil de contornar. Não é aquela autobahn que tem lá na Alemanha, que tu pode andar 200 quilômetros por hora, é reto e amplo. Mas a vereda é um caminho estreito, porque tu vai ser aquele porta-voz da sociedade, tu é o cara que aquele eleitor confiou para estar lá debatendo e indo atrás realmente daquelas políticas públicas para o setor. Eu falo isso perante o bairro que eu moro há 13 anos, que é o bairro dos Minérios, né? E eu não tinha essa visão política. Antes eu sempre fui uma pessoa do meu trabalho para minha casa. Eu sempre gostei de estar no meu escritório, de estudar, tenho meus hobbies, né? Sempre gostei de estar com meu filho, com a família. E aí, depois que eu abri os olhos para ver o tanto que o tempo passou e nós não nos unimos perante a comunidade do bairro. Nosso bairro é jogado, cara. Bairro dos Minérios, Vila Nova, os caras só vão em período eletivo. E aí a gente não tem programa social dentro do nosso bairro. E lá, como todo mundo fala, é bairro dos meninos que fala, né? Tem muita criança, pô, a gente tem que ter um trabalho específico para as crianças e os jovens, tirar de lá, colocar, trabalhar no social, trazer para o mercado de trabalho. E tem tantas empresas lá, das quais pode absorver esse mercado de trabalho e não deixar esses jovens ociosos, mas a gente não vê esse trabalho. E esse trabalho é feito através do legislativo, que faz essa cobrança, e é isso que o vereador tem que ser, cara, legislar, fiscalizar e garantir obras públicas, que as obras públicas sejam realizadas de conforme, né? Perfeito. Rafael, o que a gente observa, sendo bem objetivo Uhum. e papo reto, é que o papel do vereador, ele está baseado em três pilares, que é justamente fiscalizar o serviço do executivo, garantia das políticas públicas, da aplicação, né? E a questão de legislar, ou aprovar leis, ou elaborar leis que venham favorecer a sociedade. Mas isso nós não temos visto nos últimos mandatos. Nós temos visto a corruptagem de parte dos vereadores para assumir nas secretarias públicas cargos efetivos. E é isso que a sociedade fica em dúvida. O papel do legislador eleito para exercer o mandato é de fazer com que esse tripé atue, funcione. Então, em cima disso, eu te faço uma outra pergunta. Você apoia um candidato a prefeito e sei que esse candidato a prefeito tem pedido voto a vocês. Digamos que eleito esteja no próximo dia 1º de janeiro de 2025, prefeito, e você, vereador, Bem, venha o convite para que você ocupe uma cadeira no Poder Executivo como secretário, você mesmo se colocou como uma pessoa capacitada, gestora, já teve à frente do Departamento de Trânsito como diretor. Nossa sociedade perderia um vereador? Como você se comportaria diante desse cenário? olha, você pode ter certeza que não perderia um vereador, porque eu não estou concorrendo para cargo executivo, eu estou concorrendo para ser realmente um vereador, né? O vereador não é aquele que se omite perante a população, o vereador é aquele que ouve aonde
a população está precisando, aonde ela está sofrendo, e vai lá para ser essa ponte. Na verdade, era para mim, é para ser um trator do qual abre estrada para chegar no executivo. Eu não aceitaria esse convite, porque eu estaria jogando, indo de contra, não, nem tanto a população que me colocou lá, mas contra mim mesmo. E o que eu quero de principal é realmente representar, né, meus eleitores. Então, eles podem ter certeza que, se vier esse convite, não aceitarei, porque eu estou lá para cumprir minha tarefa como vereador, que é representar a população. E aí, o executivo, a gente tem que trabalhar de forma harmônica. Eu lá no legislativo, o prefeito lá resolvendo suas demandas, e a população trazendo e mostrando para a gente onde a gente tem que fazer, e a gente elaborar leis, formular projetos para beneficiar algum todo. Não, então é harmonia. Se eu entro já com esse pensamento é equivocado, e aí você pode ter certeza que não aceitarei, porque seria um vereador realmente lá para combater isso. Bom, então que fique claro, né? Rafael, eleito, manterá o seu mandato, cumprirá rigorosamente em direito à sociedade. Mas o papo reto continua e a gente vai mais a fundo. O que nós temos visto nas legislaturas passadas é que os vereadores formam uma base para o poder executivo e perdem a sua essência, de que justamente nós falávamos há pouco, que é o tripé, de fiscalizar e garantia de obras públicas, de serviços públicos. Então, dentro desse contexto, a gente, entendendo essa relação de campanha de um vereador com o seu prefeito, candidato a prefeito, os dois caminhando juntos, um pedindo voto para o outro, eleitos para o próximo mandato, e o executivo encaminhar uma proposta, um projeto, uma lei, uma modificação orçamentária, como nós temos visto, mas que isso afete a sociedade, afete os interesses, não propriamente de uma forma, digamos, isolada, mas no coletivo. O que a gente tem visto é que a maioria dos vereadores que hoje estão aí tem fechado com o Poder Executivo, não tem levado em consideração os anseios da sociedade. Como se comportaria diante dessa situação, tendo, do outro lado, um candidato agora eleito prefeito, que pediu voto para você, ao qual você trabalhou com ele em campanha? O vereador Rafael, ficaria ao lado da sociedade, apoiaria aquelas medidas que atendem, ou fecharia com o Poder Executivo e não olharia por esse aspecto? Como se comportaria diante desse cenário? Responda agora. Pronto, pergunta muito pertinente, Valdemir. Eu acho que, na verdade, não acho. E muito acha, pouco vê, né? Na verdade, eu tenho certeza, e meu candidato a prefeito, eu posso dizer aqui para você, que é o Rafael, né? Rafael Ribeiro. E aí, antes, quando a gente não conversou de forma, como é que eu posso dizer, formal, né? Ele foi na minha casa, né? Sentamos lá para a gente conversar e fechar esse alinhamento. E aí eu fui bem claro e sincero com ele, ele é sabedor disso, vai saber. Independente de quem fosse estar lá, e aí eu quero que seja ele, porque eu estou defendendo para ser ele, né? A gente está buscando voto para isso. Eu estaria onde a população quisesse que eu quisesse para mim estar. Então, independente de quem for, de quem esteja, e se Deus o colocar ele lá, eu estarei do lado da população, independente de qualquer coisa. E isso foi dito para ele. E aí, falei bem sinceramente, tanto para ele, como se for o acaso de Deus quiser um outro lá. E eu estando no cargo legislativo, esse vai para ele também. Não existe acordo aonde a população seja prejudicada. Meu acordo é estar do lado dela, e onde ela quiser, nós vamos, como um trator de esteira que eu estou te falando, abrindo ruas e procurando a melhoria para todos elas. A população pode contar comigo, eu não estarei do lado se for algo lesivo à própria população. Ok. Rafael, esse é o objetivo do nosso Papo Reto, justamente sabatinar os candidatos, para que a gente possa, de fato, mudar a forma de como a política vem sendo conduzida. Eu tenho sido bastante polêmico em minhas falas, porque eu tenho dito que esse sistema político que nós temos hoje no nosso município, ele está falido,
ele precisa passar por uma modificação, uma mudança, uma melhoria. E pessoas como você e como seus colegas, que vêm trabalhando uma campanha árdua, buscando uma cadeira, que são entre as 17 que estão lá, a gente espera que, de fato, nos represente, né? Que não nos decepcione e a gente se sente à vontade para trazer para a sociedade, apresentar nomes como o seu, de falar da sua linha, da sua estirpe, da seu caráter, de valores que a gente entende que um candidato deve ter antes de assumir e depois de assumir manter isso. Então, eu deixo agora à vontade para que você faça as suas considerações finais. Nós damos aqui um grande espaço para que todos os candidatos sejam representados e, dessa forma, legitimando um ato público sem polemizar, como a gente tem visto muita questão das fake news, das narrativas. Esse não é o nosso objetivo. A gente quer mostrar para a sociedade quem está preparado de fato, quem está convicto, seguro, para nos representar, para defender os interesses da sociedade, para mudar essa realidade que nós temos visto. E é confiando nesse trabalho é que nós colocamos à disposição da sociedade esse canal. Então, fique à vontade para as suas considerações finais. Agradecer novamente, né? Mas isso que você falou é muito pertinente, né? Do qual o modelo político nosso está falido, e isso mostra nas ruas, né? Parauapebas não é mais aquela currutela pequena, né? Agora é uma cidade de mais de 300 mil habitantes, mais de 200 mil votantes, e hoje a gente tem um smartphone na palma da mão, do qual nos traz informações diretamente, né? Eu acredito que o fortalecimento e a chegada dessas informações para toda a sociedade vai tirando esse coronelismo, vamos por assim dizer, aqui dentro da nossa cidade, e as pessoas ficam mais abertas a receber propostas de verdade, projetos de verdade. E acredito sim que a nossa cidade é uma cidade tão maravilhosa que que recebe pessoas de fora diariamente, né? Ela possa ser realmente bem cuidada, bem zelada, e aí a gente começa pelo seu povo. Não adianta a gente deixar a cidade limpa se o seu povo está sofrendo. A gente tem que ir fazendo um trabalho, e é aquele trabalho bem pé no chão mesmo, porque não adianta falar de projetos milaborantes, sendo que o básico para nós vai ser bem difícil, mas acredito que a população abriu sim os olhos. Para você ver, eu estou esse projeto já tem mais de 2 anos, já rodei em todos os bairros da nossa cidade e vi que a população está ansiosa a isso, né, a essa modificação, e não mais aqueles votos de currais do quais existiam, ainda poucos existem lá, mas aquilo vai mudando, e acredito sim que a política ela é um elemento de transformação, sim, de uma sociedade, e aí esses votos têm que ser colocados lá. E agora eu peço para a população que está me ouvindo, que está me vendo aqui nessa câmera, que se me der a oportunidade de estar lá para representar vocês no número, agora no dia 6, coloquem lá 1, 2, 3, 4, 5, e é o mais fácil que tem. Tá, Valdemir, muito obrigado, que Deus nos abençoe e abençoe a todos, e até lá, até o dia 6. É isso aí, galera. Eu me despeço aqui de todos vocês, dizendo que Rafael, se eleito no próximo pleito eleitoral, estará aqui conosco para justamente nós podermos bater esse papo, terminar a conversa. Tem muita polêmica por aí, não é o momento de polemizar, e sim de apresentar para vocês as melhores opções que nós temos para o próximo dia 6 de outubro. Não esqueça, vote consciente. Nada de emoção nessa hora. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau.